Muito boa noite para quem está chegando. Todo mundo aí está colocando de onde está falando, né? Tem gente de São Paulo, tem gente de Angola. Podem colocar aí no chat, quem ainda não colocou. Até agora são 24 pessoas contando comigo. São Paulo, a Marina fala de São Paulo. Tá ganhando São Paulo, hein? A gente já fez a estatística aqui, São Paulo ganhou. Disparado. Disparado. E eu vou começar a projetar aqui, pra gente começar isso. Vamos lá. São Paulo de novo aqui, ó. Fernanda de São Paulo. Bem-vinda, Fernanda. Yasmin de Minas Gerais. Chegou a Minas Gerais, Mário. Tava procurando aí os mineiros. Chegou. Já não tô sozinho, ó. Iandra de Belo Horizonte. Olha isso. Belzonte. Agora sim, hein? Agora sim. Eu falo de Pouso Alegre. Ah, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Karina. É, a Karina lá do Sul também, curtindo frio, né, Karina? Bom, vocês estão vendo aí na minha tela já, né? Apresentou. Acho que tá começando a mostrar a apresentação do Compliance Insights, um PPT aqui, certo? Certo. Beleza. Tá bom. Vamos começar. Antes, boa noite. Meu nome é Geraldo Medeiros. Eu sou o fundador da Compliance Insights. Sou uma pessoa que trago, geralmente, alguns dos insights e de vez em quando eu vou parar para permitir as pessoas aqui. Eu trago alguns dos insights, mas eu tenho uma turma aqui de muitas pessoas que trazem os insights comigo, então eu não sou o único aqui. Bom, essa turma, vou passar aqui, tem as regras da comunidade, quem é novo na comunidade talvez não saiba, mas a gente está aqui para desenvolver networking como uma comunidade de compliance normal, nada fora do normal, para compartilhar vagas, para de fato compartilhar aquelas vagas que a gente está buscando, que as pessoas estão querendo se realocar no mercado de trabalho. Então a gente compartilha vagas sim, que é o arroz e feijão, né? Networking e vagas é o arroz e feijão de qualquer comunidade de compliance. A gente faz isso. Mas também aqui a gente traz algumas novidades. A gente tem um grupo de comunicação efetiva. O que é comunicação efetiva, gente? A gente vai treinar oratória, treinar como uma escrita, uma comunicação, seja ela oral, seja ela escrita, estratégias de comunicação. A gente fala sobre isso nesse grupo aqui, comunicação efetiva. Temos o Clube do Livro, que a gente traz autores, livros interessantes para compartilhar entre nós aqui. Sempre bom estar lendo, sempre bom estar compartilhando dicas de filmes, de livros, enfim, qualquer dica de e-book, guideline, diretriz, enfim. É o caminho, gente. Pedir para vocês deixarem no mudo para não ter microfonia aqui. Obrigado, pessoal. Importante deixar no mudo mesmo. Muito obrigado. Bom, as regras são simples, mas eu queria saber, antes de falar das regras, eu queria saber quem já faz parte do grupo de WhatsApp. Escreve assim, sim, já faço parte do grupo de WhatsApp. Sim, sim, sim. Se você não faz parte do grupo de WhatsApp, da comunidade, coloca não. Só para saber quem ainda não está no grupo de WhatsApp aqui. A maioria está dizendo sim. Enquanto você... Ó, a Luana falou que não. Boa, Luana. A Laila também não. Gleifan também, né? O que eu vou fazer, gente? Eu vou compartilhar aqui com vocês o link do WhatsApp para quem não tá. Que é fundamental que vocês estejam. Yasmin tá aí. O pessoal chegou através do LinkedIn, então? Provavelmente. Provavelmente. Não tem problema. Que bom que vocês estão aqui, né? Porque o pessoal da comunidade, já do WhatsApp, já tem mais informações que vocês. Mas a gente alinha as informações aqui. Permitir mais algumas pessoas aqui. Copiar link. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu outro. Eu cheguei através do grupo do CWC. Que legal, Yasmin. Que legal, que bom saber disso. Alguém te indicou ali, né, do CWC. Você já tá. Você já tá no grupo de WhatsApp também?
Não está no grupo. Perfeito. Agora vai estar. Eu vou compartilhar com vocês na mensagem o endereço, o link para vocês entrarem no grupo de WhatsApp, tá bom? Tá aí. Pronto. Feito. Então, quem não está no grupo de WhatsApp já podem clicar aí e entrando, tá bom? Enquanto eu falo as regras da comunidade. Então, nós temos que participar com opiniões, posts, eventos. A ideia de uma comunidade não é só para consumir, é realmente para trocar. Então, a gente valoriza muito quem troca conteúdo interessante. É... postei algo interessante. Compartilha ali que a turma ali comenta, tanto no LinkedIn quanto no WhatsApp, as pessoas são muito engajadas ali no grupo. Então, sempre tem uma troca. Às vezes eu tenho uma dúvida. Já implementaram um sistema de due diligence ou um sistema de canal de denúncias? Qual que você recomendaria? Esse é um tipo de pergunta de interação que normalmente acontece ali. Então, essas interações são muito bem-vindas. Evite, claro, conteúdos político-partidários e religiosos. A gente está vivendo um momento muito, muito complicado no Brasil, em que as pessoas precisam escolher um lado. Não é assim, a gente sabe que não é, mas acaba sendo. E nós não emitimos nenhuma opinião política no grupo, e qualquer pessoa que queira expressar sua opinião política não vai achar ali um espaço adequado. A gente vai excluir o post, simplesmente, porque não é a Compliance Insights, essa comunidade não tem uma posição política. Nós vamos discutir temas que interagem com política, por exemplo, SG, todo, é, a economia como um todo, mas sem tomar partido, tá bom? Não é um grupo partidário, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Também religioso, também não faz sentido a gente começar a incentivar uma religião em detrimento da outra. Então aqui a gente não entra nesse discurso. Que nem falar de time, gente. Vamos deixar para outros grupos, que tem muitos grupos aí falando de religião, política, times, deixa para eles. Aqui, e também não compartilhe grupos de WhatsApp de compliance. A gente é muito fã de grupos, mas não é qualquer grupo que vai compartilhar aqui o seu link. Precisa entrar em contato comigo, com o administrador dos grupos, para entender se realmente faz sentido compartilhar esses grupos dentro dessa comunidade, tá? É simples assim. A gente não proíbe que compartilhe. A gente só pede que faça um encaminhamento formal para a nossa avaliação, para evitar grupos que não tenham afinidade, que não tenham... que possam violar algum item do nosso código de ética, da comunidade de nossos valores, que eu vou apresentar mais tarde. E também para fazer da melhor forma possível. Nós temos uma forma melhor de divulgar, às vezes a gente consegue fazer uma divulgação também da Compliance Insights, enfim. Mas fora isso, é mais livre, tá? E lembre-se do bom senso, que aí é uma diretriz macro que cabe qualquer ação que você queira tomar. O bom senso sempre vai te livrar de alguns riscos, então sempre use o bom senso. Bom, a gente também fala de insights, como eu falei, tem vários grupos, eu vou apresentar para vocês. Também, claro, tem lives e infinito, não dá para descrever tudo que possa ter numa comunidade, depende muito dos membros da comunidade, então vai depender muito de vocês, das suas interações e daquilo que vocês querem, claro, né? A gente tem mais de 1.500 membros, se a gente somar o grupo do WhatsApp, que é a comunidade do WhatsApp com o LinkedIn, a gente com o YouTube, com o Instagram, com o Spotify, enfim, são várias comunidades. E a gente tem aqui quais as comunidades que a gente tem, quais as redes sociais. Bom, você encontra a Compliance Insights no WhatsApp, que é esse link que eu acabei de compartilhar. Quem disse que não estava na comunidade já conseguiu clicar e achar a comunidade. Me coloquem aí no chat, por favor, para saber se o link funcionou. Vai que eu copiei o link errado. Me confirme aí se o link funcionou, por favor, para a gente ter claro ali que deu certo. Ó, consegui a Yasmin, muito bem. Thaís também conseguiu, Luana. Muito bom, a Érica, Laila. Excelente, gente. Já valeu o encontro de hoje, viu? Já começamos a nos conectar.
Perfeito. Érica também, boa noite, tá. Boa noite, Érica. A gente está falando aqui, quem não está conectado na comunidade Compliance Insights no WhatsApp, eu compartilhei o link, que é o link que está no chat, tá bom? Então, quem ainda não entrou, por favor, entre. Geraldo, o pessoal está entrando através de qual? Da principal, do grupo maior, ou já estão. Ou é Maior, maior. no de network? Não, a de network já é uma derivação, né? É o que você vai Não, explicar aí. da comunidade como um todo. Então, Tá vocês vão bom. entrar na comunidade como um todo. É muito bom, Mário, você Isso. ter lembrado isso. Porque aí depois as pessoas vão verificar que tem essas sedimentação, que você vai explicar muito bem, e aí Isso. elas vão se posicionando, né? Muito bem lembrado. Esse link é da comunidade. Então, vocês vão entrar na comunidade que tem alguns grupos, que eu vou explicar para vocês no detalhe, mas basicamente é vagas, que eu falei para vocês, que a gente compartilha vagas, networking e eventos, ética e gestão de riscos, controle regulatório e transversal. Será que eu consigo pegar uma seta aqui, Camilo? Eu acho que agora aparece. Só se mudando a cor fica melhor, porque ela está azul também. Eu não sei mudar a cor, não, mas acho que está funcionando aqui. Está funcionando. Ética e gestão de riscos é outro grupo, regulatório e transversal controles internos, que é o grupo que a gente está aqui conectado. Então, a ideia aqui é controles internos, mas eu tenho que falar da comunidade como um todo, porque tem muita gente que não conhece o grupo, a comunidade como um todo. Então, tem que apresentar de forma geral primeiro, né, já que é a nossa primeira conversa de muitos aqui. IESG. A gente tem esse grupo, então vocês vão entrar nesse link que eu compartilhei e vocês vão acessar, pedir para entrar nos grupos, nesses 6 grupos. E aí, se vocês quiserem entrar em alguns e não em outros, liberdade de vocês. Se quiserem entrar em todos, também. São 6 grupos, tá? E aí vocês podem entrar em todos ou em alguns. A gente também tem um canal do YouTube, Compliance Insights TV. Temos alguns vídeos, algumas lives ali. Algumas lives a gente gravou e excluiu, mas a gente permanece ali com algumas lives ainda. Então é importante sempre estar atento, porque não necessariamente tudo que está ali vai continuar ali ad eterno. A gente, às vezes, faz uma higienização, limpa algumas coisas ali. Então é legal sempre estar ali presente, vendo os vídeos, porque pode ser que o vídeo caia, né? O vídeo saia. E aí você perdeu um conteúdo importante. Então sempre esteja atento ao Compliance Insights, se inscreva no canal para receber também. Tem um sininho, né, para receber qualquer aviso. Fala, Mário. Não, é só uma questão apenas estética, que eu sei que você é um cara detalhista assim como eu, mas, por exemplo, você tá a sua apresentação, quando aparece você, a logomarca da Compliance Insights, ela está invertida, ela está como se fosse um espelho. Ela está para você, ela não está de frente para nós. Muito obrigado. A gente está enxergando a nossa logomarca como se fosse no espelho. Entendi. Entendeu? Vou melhorar agora. Muito obrigado. Você que é um cara detalhista, a gente está apresentando para o pessoal, é bom que a marca fique. Excelente. Né? Excelente, muito obrigado. E agora, ficou melhor? Pronto. Até inverteu o lado e ficou de frente. Isso aí. Resolvido. Muito obrigado. Foi importante você ter falado, porque eu nunca ia perceber isso. Com certeza. Muito obrigado. Então, vamos voltar para a apresentação. E podem me interromper, podem levantar a mão se tiver dúvidas, tá, gente? Aqui é muito participativo. Você vê como foi interessante o Mário falar comigo. Eu nunca queria saber que eu estava com o logo invertido. Bom, falei do YouTube, falei do grupo da comunidade do WhatsApp, perfeito? O LinkedIn. O LinkedIn acho que é o caminho que todos aqui estão conectados, imagino eu. A gente tem a empresa Compliance Insights ali. Se você clicar no LinkedIn, abrir e for procurar Compliance Insights, você vai encontrar a empresa lá, tá? Então, se conecte à empresa, siga a empresa, porque a empresa também consolida todas as notificações. O grupo já é algo diferente, é algo novo que a gente colocou ali. Tudo é muito novo, mas o grupo ainda é mais novo. O grupo é uma comunidade dentro do LinkedIn e na parte grupos. Então você tem que entrar em grupos e procurar o grupo Compliance Insights. É algo bem específico, tá? Ali pouca gente conhece, mas eu convido todos a conhecerem. Perfeito?
que temos mais? Temos o Instagram, Compliance Insights, @Compliance Insights. Primeiro, curiosidade, quem sabia da empresa? Não, primeiro, voltando, no YouTube. Quem já acessou o YouTube Compliance Insights, coloca sim aí no chat e não, se nunca entrou. Só para ter uma noção aqui, se a gente... Olha, não, sim, não, não, não. Acho que a maioria vai ser não. Quem? Sim, ok, Laila, Luana não. Vale a pena, gente. Tem algumas lives ali. E em breve vocês vão ser parte dessas lives também. A gente vai chamá-los para participar. Então vocês vão, de forma ativa, pedir uma live. Isso é muito fácil de fazer. É uma comunidade, ela é para isso. É para a gente conversar, para a gente alinhar projetos. E no LinkedIn, quem já entrou na empresa? Fala aí, sim ou que não, que já se conectou e está seguindo a empresa. Só para ter uma ideia. Respondam aí. Compliance Insights, sim, sim, não, Luana. Karina, sim. Mário Kleber, sim. Nós criamos essa empresa há mais ou menos, deixa eu ver aqui a data. Acho que 2 meses, 1 mês e meio, eu acho, por aí. 1 mês e meio. Já temos 748 seguidores. Bem legal. Para o tempo, né, que a gente criou. Deixa eu ver, confirmar aqui o tempo que a gente criou isso. Tem 2 meses, quase 2 meses. Foi em março. Grupo de WhatsApp, sim. Pedrina levantou a mão. Pode falar, Pedrina. Que é democrático. Pedrina? Não tá chegando seu áudio aqui. Mas tudo bem. Bom, Oi? oi. Não tô... Você me ouve agora? Agora sim. Ok, desculpa. É que eu estava tentando localizar aqui os links, mas eu já encontrei. No LinkedIn, por exemplo, eu não estava, tá? Eu acabei de me conectar. Perfeito. Seja bem-vinda, Pedrina. Obrigada, igualmente. Você fala de onde, Pedrina? São Paulo, capital. Perfeito. Em breve estaremos aí, porque é o encontro de todos. É São Paulo, vai ser São Paulo. A gente vai fazer regionais, mas São Paulo não pode deixar de ir. E o grupo? Alguém já entrou no grupo? Alguém já entrou no grupo? Quem sabe o que é o grupo lá no LinkedIn? Todo mundo, né? E vocês já entraram no grupo Compliance Insights? Isso é uma comunidade Compliance Insights, tá? Comunidade Compliance Insights. Então, aqui não vai dar para ver, provavelmente, mas se você entrar do lado, acho que a Gleice disse que sim. Se você procurar por grupos e você pesquisar comunidade Compliance Insights, você vai descobrir que tem um grupo. A gente está muito tímido ainda, porque pouca gente usa isso. Mas tem lá a comunidade Compliance Insights. Vocês também são muito bem-vindos. Ali você pode compartilhar entre a comunidade e também no LinkedIn. Perfeito? Apresentados o WhatsApp, o YouTube e o LinkedIn, falta o Instagram. Compliance Insights lá no Instagram. Eu coloquei aqui também para aproveitar o meu Instagram profissional, que é Geraldo Compliance. Mas o nome do Instagram da comunidade Compliance Insights é só Compliance Insights. Simples assim, tá? E lá a gente também compartilha temas, permitindo pessoas entrarem aqui. A gente tem aqui uma... Não sei se vocês são do Instagram, tá? Pouca gente do LinkedIn costuma ir para o Instagram para falar também de compliance, mas isso tem sido cada vez mais frequente. Então acompanhem também o Compliance Insights no Instagram. Lá vai ter uma linguagem mais voltada para o Instagram. Então a gente vai ter stories lá mais do dia a dia, perfeito? E o Spotify, algo ainda mais novo. Tem alguma coisa lá. Quem procurar Compliance Insights no Spotify vai ver que tem alguma coisa lá. Mas está para lançar alguns podcasts, tá? A gente está para lançar. Essa semana a gente vai conseguir lançar já e divulgar mais. E também é um convite para todos. Todos vocês estão convidados para serem membros, mas também para participar
de lives, de encontros no Spotify, de interações no Instagram, no LinkedIn, enfim. O mundo é o limite. O céu é o limite. A gente pode fazer tudo aqui. Muito bom. Vamos lá, continuando aqui. Eu falei para vocês que a gente tem regras. A gente tem regras porque a gente tem valores também. Os nossos valores são colaboração. Todo mundo aqui é convidado a colaborar. E a ideia é colaborar mesmo, assim, é estar presente, estar próximo, ajudar naquilo que o coleguinha precisar. Então, alguém que está precisando se recolocar no trabalho, no mercado de trabalho. Quem tiver acesso a vagas, compartilha. Quem tiver acesso à empresa, que é alvo desse candidato, compartilha as vagas ali, ou faz alguma interação, fala como é que é essa empresa, enfim, colaborar. Integridade, a gente não pode deixar de ser íntegro. Isso já está no coração da nossa comunidade. Inovação, se vocês perceberem, tem a luzinha aqui. Inovação é o nosso principal valor. Se a gente fosse colocar um valor como principal seria inovação. É uma forma, a gente sempre se preocupa em falar de uma forma diferente, tá? Diferente do que está sendo falado, ou como está sendo falado, para a gente realmente conseguir agregar na vida das pessoas. Inclusão, ou seja, todos estão convidados para falar para todos, e o impacto social é o resultado disso tudo. A gente quer impactar socialmente a comunidade, a sociedade, com conhecimento em compliance, com formação de profissionais de compliance, com tudo que a comunidade pode proporcionar. Perfeito? E a gente tem um framework de compliance aqui, de prevenção, detecção e correção. Isso é um pouco mais específico, tá? Primeira vez que eu trago esse slide, eu gosto de pensar a compliance dessa forma. Então, o Tony the Top. Eu gosto de frame. Quem gosta de framework aí? Diz aí que se gosta, se não gosta no chat. Eu gosto. Eu não consigo começar um programa de integridade sem entender o escopo, sem entender o framework. Quem usa framework aí também? Por favor, eu quero saber de vocês. Parece às vezes que eu sou o tarado do framework, porque todo lugar que eu entro, eu coloco um framework e as pessoas não tinham antes. Eu fico me perguntando, será que só eu que ligo para isso? Vocês, o que vocês acham? Karina gosta também. Beber uma água aqui por enquanto, hein? Vamos falando aí. Mário também, sem dúvida. Depois eu quero trocar figurinha com os frames de vocês, hein? Vai que o meu frame precisa ser atualizado. Importante, né? De vez em quando é importante mexer nessa roda aqui. Eu costumo fazer dessa forma, prevenção, detecção e correção. Começa na gestão de riscos, vai para o código de ética e normativos internos e externos, são regras internas, regras externas e o código. Treinamento e comunicação, importante. Não adianta colocar no papel e não falar, não comunicar, não fica efetivo isso. Desenho dos controles internos, desenhar, né? Isso pode ser uma parte do trabalho de compliance, uma parte do trabalho da área, um pouco de mão dadas, dependendo da maturidade da empresa. Canal de denúncias, já pula para a detecção, teste dos controles internos e investigações. É nesse momento que o compliance é um pouco auditor, que vai olhar os controles e vai testá-los se são eficazes ou não, tá? E, claro, investigações podem vir tanto do canal de denúncias quanto de qualquer outro tema que seja do escopo da compliance, inclusive a não efetividade desses controles aqui, tá bom? Bom, e por fim, na parte de correção, eu coloco nesse frame o plano de ação, reporte e monitoramento. Ficou um pouco branco aqui, mas é isso, plano de ação, reporte e monitoramento. Plano de ação porque temos vários controles aqui, talvez ineficazes ou que precisam melhorar. Ou, enfim, a gente tem 1 milhão de coisas aqui que podem ter plano de ação. Tá? Reporte e monitoramento é como o nome diz. A gente precisa reportar isso ao nosso principal cliente, que pode ser o conselho de administração, e depende muito da governança de cada empresa. E monitoramento contínuo. Não podemos só entrar, sair e deixar lá a porta aberta. A gente sempre tem que entender como é que está a situação. E faz o caminho aqui do ciclo, tá? Eu faço dessa forma. Quem tiver uma forma diferente de fazer o frame, entre em contato comigo que a gente pode até pensar em uma live sobre isso ou um encontro mais interativo sobre isso, porque muito me interessa.
E não me esquecendo, no meio está o tunnel de top. Não dá para gerar essa roda sem um tunnel de top, por isso que está no meio. Tá? Eu coloco sempre no meio ali, porque isso aqui vai desmoronar. Se a gente for pensar nisso aqui como um cone, isso aqui é a ponta do cone. Se a gente olhar de cima, você olha de cima, você não vê um cone, mas você vê uma roda. O tom de top estaria ali lá em cima, tá? O tom da liderança é fundamental para que essa roda gire e que as coisas aconteçam. Afinal, o caminho da empresa vai sendo direcionado pela liderança. Kleber, pode falar. Fica à vontade aí. Só uma perguntinha, daí quem controla tudo isso daí seriam os órgãos responsáveis? Não, aqui eu estou falando de um framework da compliance, do departamento de compliance, que vai tocar todas essas atividades aqui, tá? Então, o compliance... Daí quem fiscaliza? Daí quem fiscaliza? O compliance como departamento, ele vai fiscalizar também. Ele vai ser o guardião dessas atividades, tá bom? Ele vai estar em contato com todas as áreas da empresa, com a liderança, para fazer essa roda funcionar. Não necessariamente ela toma de conta de todos os itens aqui, mas ela vai guiar, vai ser como um consultor interno que vai guiar os departamentos para cumprir certos objetivos da empresa por meio desses controles aqui, tá bom? Combinado? Esse é o frame que eu estou falando para vocês, mas cada área, cada empresa, cada profissional de compliance pode ter um frame diferente, ok? Nós temos aqui uma estrutura de grupos. Então, quem já entrou, que é a maioria aqui, quase todo mundo entrou no grupo, na comunidade do WhatsApp, vai ver que tem alguns grupos ali, certo? Vocês vão identificar que são 6 grupos. Networking Eventos é um grupo, a Karina é a coordenadora desse grupo, o Mário é coordenador do grupo Vagas, perfeito? Regulatório e Transversal está com o Alisson, Ética e Gestão de Riscos está com a Bianca, Controles Internos está com a Dominga, a recém-empossada Dominga, ela entrou hoje no grupo, já como coordenadora, e o Diogo, de SG. Esses são os nossos líderes, ok? Em back-office, estratégia, a Karina toca a estratégia, a Thaís a operação, podcast o Alisson, pesquisa a Daniela, e tem vários to be defined aqui. Se vocês verem, cada grupo tem vários subgrupos, várias linhas, frentes de pesquisa, frentes de interação. Então, vocês podem ver no detalhe, né, no próprio grupo, quando vocês entram. Então, entrei na comunidade. Perfeito. Preciso pedir acesso para cada grupo. Pedi acesso e foi concedido. Demora aí um tempinho, não é muito demorado não, tá? Que já esses coordenadores liberam a sua entrada. É importante ter essa portaria, porque às vezes entra um fake ali, então é importante frear algum fake. Bom, uma vez que você tem entrado, você vai ter uma foto do grupo que já vão vir essas informações. Então, estou na dúvida de qual é o escopo do grupo, você entra na foto do grupo e já vê ali quais os assuntos que o grupo fala, tá bom? Acho que alguém levantou a mão. Quer falar? Pode falar. Eu estou aqui, mas eu posso receber vocês, tá bom? Acho que baixou a mão. Bom, legal, gente. Então, vou avançar aqui. O grupo Controles Internos, que é toda a ideia dessa live, é para falar do grupo Controles Internos, tá? Eu tive que falar sobre isso tudo para apresentar a comunidade para quem não conhece ainda. Mas a ideia dessa live aqui é para falar de controles internos. Controles internos, que é um grupo da comunidade Compliance Insights no WhatsApp, ele está dividido em 5 subgrupos, tá? Controles internos, como o nome diz, o diligence de integridade. Deixa eu permitir aqui a entrada, porque a Dominga entrou. Muito boa noite, Dominga. Muito bem-vinda. Esse grupo Controles Internos tem controles internos, due diligence de integridade, também está em controles internos, investigações e canais de denúncia, antifraude, cybersecurity e auditoria. São vários os subgrupos, perfeito? Todos nesse grupão chamado controles internos. Vamos lá.
Qual desses temas aí é mais desafiador na sua empresa hoje? Respondam aí. Qual desses 5 itens aí são mais desafiadores para vocês? É importante essa interação para a gente saber o que a gente vai focar aqui na nosso próximo encontro ou no nossa próxima atividade, que pode ser um post, uma live. Coloquem aí, respondam para mim. Qual desses temas é mais desafiador na sua empresa hoje? Controles internos, due diligence de integridade, investigações de canais de denúncia, antifraude e cybersecurity ou auditoria? E auditoria seria auditoria interna, basicamente. Estou vendo que aqui algumas pessoas já estão respondendo. A Dominga falou due diligence. O Atos colocou investigação e canal de denúncia. A Daniele também colocou canal de denúncia. A Érica colocou auditoria. Também diversificados vocês, hein? O Mário colocou antifraude, investigações, canais de denúncia. A auditoria, na verdade. E a auditoria colocou ISO também, que está junto ali de auditoria. As auditorias ISO, das normas ISO, que está ali no escopo de auditoria. Muito bem, Mário. A Pedrina colocou controles internos de forma geral. Muito bem. Vocês estão bem diversificados. Estou vendo aqui que está um time bem diversificado. Então, todos esses itens aqui estão na comunidade. A gente vai explorar mais eles. Muito bem. Qual é o maior desafio da implementação de controles internos na sua organização? Vamos falar de controles internos agora. Qual é o maior desafio na implementação de controles internos na organização? Na sua, no caso. Seria A, falta de recursos, principal desafio. B, resistência da equipe. E aí vocês vão colocando a resposta aí. Pode colocar a letra, tá? Isso tudo vai ser... Eu vou tabelar, tá, gente? Podem responder aí, me ajudem, porque é uma pesquisa em tempo real para a gente melhorar daqui para frente, tá? Complexidade regulatória é a C. D, falta de tecnologia. E E, outros. E aí eu queria saber se tem outra questão aí que seria o desafio para vocês implementarem controles internos. Ou para vocês ou para a área que é responsável por controles internos da empresa. O Adriano colocou B, resistência da equipe, um tema bastante delicado, principalmente em empresas que não têm essa área ainda. Falta de tecnologia, colocou o Mário. A Ana também colocou resistência, a Luana também colocou resistência, nossa Dani colocou resistência e também conflito de interesses. Olha, o outros aí aqui surgindo. Interessante, Daniele, muito bom. A Pedrina colocou resistência, olha, B, a Érica, Atos também B. O Mário colocou falta de consciência do sócio, olha, interessante, que poderia colocar um pouco de resistência com a falta de consciência. Muito bem, Mário. Legal, gente, gostei de saber. Então a gente já vai preparar algo relacionado à resistência, tá? Olha como é importante a gente conversar. Um grupo, uma comunidade, a gente precisa interagir para saber realmente o que vocês querem, o que vocês estão mais interessados. Então já temos aqui uma saída. Due diligence, quando a gente vai falar de due diligence de integridade, o famoso DDI. Vamos responder a primeira pergunta aqui. Vamos, por favor, responder a primeira pergunta. Qual é o principal objetivo da due diligence de integridade em uma aquisição empresarial? Seria avaliar apenas o lucro da empresa? Ou seria identificar riscos éticos, legais e reputacionais? Ou seria reduzir o tempo de negociação? Ou ainda ignorar histórico de sócios anteriores? Vamos lá, gente. Quero saber de vocês. Qual é? A, B, C ou D? O Mário colocou B, Pedrina também, Karina B. Identificar riscos éticos, legais e reputacionais. Gleice falando B também. Kleber também. Então, certo, gente. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o principal objetivo. É identificar riscos éticos, legais e reputacionais, para a gente conseguir evitar esses riscos, mitigar e tratar antes que a gente tenha eles na empresa, materializados, né? Outra pergunta. Qual desses é um alvo, é um componente-chave, na verdade, da due diligence de integridade? Qual desses é um componente-chave da due diligence de integridade? Letra A. Verificar apenas o balanço financeiro. B.
analisar o histórico de suborno, corrupção e conformidade regulatória. C, ignorar práticas trabalhistas. Ou D, focar exclusivamente em inovação tecnológica. Podem responder aí, gente. Podem responder. Tô na dúvida. Podem também levantar a mão aqui que a gente troca. Aqui é um momento de interação. Vamos trocar. Ninguém aqui vai sair com dúvida de nenhum dos subgrupos. Todo mundo respondendo aqui. Certa resposta, letra B. É analisar histórico de suborno, corrupção e conformidade regulatória. É somente isso? Não, mas é a melhor das respostas aqui. Depende muito do escopo da empresa, tá bom? Depende muito. Pode ser algo mais trabalhista, pode ser algo mais relacionado a alguma preocupação reputacional específica, por exemplo, PEP. Enfim, tem vários focos possíveis. Investigações e canais de denúncia. Vamos para o outro subgrupo. Vamos responder essa pergunta aqui. Um canal de denúncias eficaz deve priorizar. Letra A, anonimato e proteção contra retaliação. Letra B, divulgação pública de todas as denúncias. Letra C, restrição de acesso apenas a gerentes. Ou letra D, investigação apenas de casos criminais. Qual seria a resposta de vocês? Estou me sentindo o Silvio Santos aqui no Show do Milhão, fazendo perguntas para vocês. Estou muito feliz. Bem engraçado. Todo mundo está colocando a letra A. É isso aí, gente. É letra A, sim. Tá certo. Anonimato e proteção contra a retaliação. Um canal de denúncias que não garante o anonimato, que não garante a proteção ao denunciante para evitar a retaliação, já é um canal que não é seguro. Kleber, quer falar? Pode falar. Ô, Geraldo, e para um canal de denúncia ser realmente eficaz, tá necessário de ter uma empresa terceirizada? Ou a Fundamental. própria empresa ela pode... É fundamental que seja terceirizada, sabe por quê? Porque como a empresa vai garantir o anonimato e essa proteção ao denunciante? Se o canal é da própria empresa, se a própria empresa gerencia o canal e também gerencia a plataforma do canal, a empresa vai ter acesso aos profissionais de tecnologia e as pessoas podem pedir, talvez o IP da máquina do denunciante, ou ter alguma informação tecnológica que identifica o denunciante. Agora, se essa empresa ela contrata um serviço terceirizado de canal de denúncias, esse contrato dessa prestação de serviço tem uma cláusula de proteção e garantia o anonimato de todos os denunciantes que querem ter esse direito defendido e também da proteção contra a retaliação. Essa empresa terceira, uma empresa séria, ela não vai querer nunca e jamais dar essa informação para a empresa contratante. Uma vez que ela dê essa informação, a empresa perde a sua credibilidade, pode falir e receber processos, porque é uma informação, uma violação a uma cláusula contratual muito séria, que pode gerar muitos impactos financeiros e reputacionais às empresas contratantes. Então é algo muito sério, tá bom? O Mário colocou aqui, a velha caixinha de sugestões não garante o anonimato. Verdade, a gente não garante o anonimato, não garante a tempestividade. O canal de denúncias, você vai estar lá registrado quando o denunciante registrou a denúncia, quando o responsável pela gestão desse canal respondeu ao denunciante, que também é obrigatório. Canais de denúncias sérios precisam responder o denunciante, isso é fundamental. Não é para deixar aberto, ele tem que responder se foi investigado, não foi, se a denúncia é verdadeira ou não, enfim. Muito boa pergunta, Kleber. E só mais uma perguntinha. Tem alguma regra ou contra-regra de uso de inteligência artificial para denúncia? Pra analisar ou receber a denúncia? Bom, eu já participei de algum webinar onde tem umas empresas que elas usam a inteligência artificial para resolver alguns problemas, ou até mesmo para ouvir, né? Tá, ótima pergunta. A IA é algo muito novo, apesar de ser muito utilizado,
é algo muito novo. Poucos códigos de ética e poucas empresas trazem uma diretriz sobre o uso ético da IA, mas é fundamental trazer. Então, cada empresa tem que definir ali qual os limites de uso de IA. Mas a IA, ao mesmo tempo que traz muitas funcionalidades, ajudam na due diligence, ajudam no canal de denúncias, ajudam em todos os tipos de atividades da compliance. Porém, também trazem muitos riscos, e a gente precisa ter claro quais são os riscos e como mitigá-los. Então, principalmente a informação que você coloca na IA, você precisa saber não somente a origem das informações que saem dali, saber a verdade delas, se são verídicas ou não, se a evidência é forte ou não, ou se tratam de alucinações da IA, mas também aquilo que você coloca na IA. Então, informações sensíveis, confidenciais da empresa, se você colocar na IA e se essa IA não tiver blindada pela empresa, você dificilmente vai ter o controle do uso daquela informação que pode ser vazada. Então é muito importante que você defina limites, a empresa defina limites, controles internos para evitar os riscos relacionados ao uso da IA, tá bom? E cada empresa vai indicar quais são esses limites. Claro que a regulação está vindo bem forte sobre isso também, né? Provavelmente pela ANPD. A Dominga colocou aqui também um comentário. Você pode usar IA como apoio, mas o ideal é que você não compartilhe documentos. Muito bem, Dominga. Essa preocupação que eu falei. Obrigado, Kleber, de novo. Vamos para outra pergunta. Qual é a etapa mais crítica em uma investigação interna de fraude? Respondam para mim se é A, B, C ou D. É divulgar o nome do denunciante? É preservar evidências e garantir imparcialidade? Ou é ignorar relatórios preliminares? E, por último, encerrar o caso rapidamente para evitar custos. Qual desses são... Qual é a etapa mais crítica em uma investigação interna? Digam para mim aí. B, 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 B. Isso aí. Muito bem. Essa é a resposta. Vamos avançando aqui. Antifraude e cybersecurity. Qual medida é mais eficaz para prevenir fraudes internas? Letra A, controle de acesso restrito e segregação de funções. Letra B, permitir que um único funcionário gerencie todas as transações. C, ignorar auditorias periódicas. Ou D, não treinar colaboradores em ética. Qual seria a resposta aí? Todo mundo está dizendo que é A, correto. Controles de acesso restrito e segregação de função. Vamos para a segunda pergunta? Um ataque de phishing pode ser mitigado por: letra A, compartilhar senhas com colegas. Letra B, treinamento e conscientização e verificação de e-mails suspeitos. Letra C, usar a mesma senha em múltiplas plataformas. Ou D, desativar firewalls. E eu tenho uma mão levantada aí enquanto vocês respondem. Podem falar. Quem levantou a mão pode falar. Se tiver alguma pergunta aqui, fique à vontade, tá? A ideia é que a gente interaja mesmo. Tô vendo que as respostas estão B. Tem mais alguém que queira responder? Então, a maioria respondeu treinamento em conscientização e verificação de e-mails suspeitos. É isso aí, gente. Tá certo. Tá certo. Vamos continuar. Auditoria. Qual é o objetivo principal de uma auditoria interna? Culpar funcionários por erros? Letra A. Assegurar a conformidade com políticas e identificar melhorias? Letra B. Letra C. Aumentar o lucro imediato da empresa. Ou letra D. Substituir a gestão operacional? Podem responder. Mário respondeu B. Érica também. Atos B. Karina B. Ana Carolina B. Adriano B. Vocês estão muito bem, hein? Vocês estão muito bem. É letra B, sim. Assegurar conformidade com políticas e identificar melhorias. Vamos matar? Para gabaritar? Ao identificar uma irregularidade durante uma auditoria, o auditor deve: letra A, ocultar informação para evitar problemas. Letra B, documentar e reportar os níveis hierárquicos adequados. Letra C, alterar os registros contábeis. Ou letra D, ignorar se a quantia for pequena. Podem responder. Tá fácil, né, gente? Confesso que tá bem fácil.
Mas a ideia aqui não é que vocês coloquem a cabeça para funcionar, para queimar o seu cérebro, não. Não é para tornar esse ambiente um ambiente de teste, de exame. É mais para vocês entenderem qual é o tema de cada grupo, para a gente rever aqui os principais temas, os principais subgrupos. Então tá mais claro para vocês que a gente tem auditoria, que a gente tem antifraude, cybersecurity, que a gente tem investigações e canais de denúncia, DD de integridade e controles internos. Então tá mais claro na cabeça de vocês esses grupos todos que a gente falou. Ótimo. Nós temos a opção de lives. Antes eu queria responder o Kleber. Kleber, tem mais alguma pergunta? Ô, Geraldo, eu só fiquei na dúvida. Aquela antifraude ali, a letra, aquela que limita somente um funcionário também não seria adequado? Qual? Essa aqui? Aquela antifraude. Não, A antifraude. antifraude aqui. Isso, a B, permitir que um único funcionário gerencie todas as transações. Isso não ia evitar. Não, isso aqui é um problema de segregação de função. Quando você dá muito poder para um funcionário ou para um departamento, ele pode cometer a fraude que ele quiser, porque não vai ter uma outra área participando do workflow para realmente segregar a função e um conseguir controlar o poder do outro, dividir esse poder. Imagina que imagina um departamento de compras. A própria área compra, sem envolver o departamento de compras, e a própria área aprova a compra. Então você não tem uma outra área ali envolvida. E aí, com o poder único da área, essa área pode fraudar muito mais facilmente. Você tem mais áreas participando do fluxo de trabalho, do processo, você tem uma redução desse risco de fraude, não uma eliminação, mas uma redução, porque vai ter uma área que vai revisar o que você fez, pode ser que você tenha feito algo errado, pode ser que não seja necessário comprar esse item, por exemplo. Então é importante que tenham departamentos que cuidem de funções diferentes para evitar esse tipo de risco e para ter uma segregação de função mínima. Ok, Kleber? Respondido? Muito boa pergunta, Kleber. Kleber, eu levei para o outro lado. É que eu acabei antifraude, é como se fosse alguém invadindo o sistema. Assim. Eu fui para esse lado. Não, agora você falando, eu já... Ah, entendi. Fraude é muito amplo. Suborno é uma fraude, corrupção é uma fraude, propina é uma fraude, tem fraude contábil, tem fraude financeira, tem vários tipos de fraude. Tem uma árvore da fraude que coloca ali vários tipos de fraude. Eu tô amando suas perguntas, Kleber. Tô amando. Participe sempre, que suas perguntas são muito inteligentes. Muito bem-vindo, tá? Bom, eu já estava indo para o final dessa live, que eu prometi para vocês que eu ia acabar às 8 horas, e aí já estamos em 7h54 aqui. O convite que eu faço para vocês é interagirem como membros da comunidade Compliance Insight, como membros do grupo Controles Internos, que é o caso específico que a gente está falando aqui, mas também como membros dos demais grupos. Então, é importante que a gente se comunique, se interaja, porque imagina o ganho que a gente tem interagindo. Essa é a ideia da comunidade. Se a gente entrar ali só para consumir conteúdo, é interessante, mas é muito pobre daquilo que a gente pode chegar, né, naquilo que a gente pode chegar. Então, eu dou aqui algumas sugestões para a gente interagir daqui por diante. Nas lives, vocês podem organizar uma live comigo, com os membros aqui da comunidade. A gente pode organizar um projeto, chamar 3, 4, 2 pessoas para tocar uma live, a gente organiza, planeja. Pode ser live ao vivo, como live, né, ao vivo, mas também pode ser gravada, tá? A gente pode gravar um evento e compartilhar cortes ou usar da melhor forma possível. Podemos fazer pesquisas relacionadas a temas específicos ou amplos. Podemos debater assuntos, né? Debater assuntos é muito interessante. Quando a gente traz o debate, é sempre muito enriquecedor. Podemos desenvolver cursos, a comunidade vai desenvolver, está desenvolvendo cursos. Podemos trabalhar ali nos posts do LinkedIn, né, do Instagram, enfim. São apenas 5 sugestões, mas o céu é o limite. Quero que vocês escrevam aí outras sugestões para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer juntos. Escrevam aí, me deem ideias do que a gente pode fazer. Eu dei 5, então escrevam pelo menos uma ideia para somar aqui e a gente conseguir fazer uma pesquisa qualitativa agora.
Olha, o Mário colocou. TED, muito bem. Né, compartilhar por meio de vídeos. Quem mais pode falar aqui? Vamos lá, gente. Qual a ideia que vocês gostariam de fazer aqui? Ou vocês podem colocar uma dessas, tá? Se vocês gostarem de algumas dessas aqui, eu prefiro live, coloca aí live. Prefiro pesquisa, coloca aí pesquisa. Eu sou da turma do debate, coloque aí também. Ó, case, o Kleber colocou case. Muito interessante, case ajuda muito a entender. Com case a gente consegue ver tanto a parte teórica quanto a parte prática. O Mário colocou convidar profissionais do mercado e escolher um tema. Muito bom, Mário. É interessante trazer alguém com uma expertise específica. O Atos prefere lives. Muito bem, Atos. Vamos de live, então. Quem mais? Vocês gostam de artigos? Ninguém colocou artigo aqui. Tem gente que gosta mais de um artigo estruturado, uma pesquisa aprofundada. Tem gente que gosta de entrevista. Tem gente que gosta de livro. Tem gente que gosta de escutar podcast. Tem gente que prefere o quê? Vamos lá. Notícias. Tem gente que prefere se encontrar, estar presente em algum evento. Eventos são interessantes, né? Imagina, a gente organiza um evento de controles internos da Compliance Insights e a gente consegue se ver presencialmente. O Sérgio colocou debates, enfim. Muito bom, gente. Vamos encerrando aqui. Eu vou deixar esses 2 minutinhos para alguma pergunta. Se alguém tiver uma pergunta, levante a mão. Se não, a gente já está encerrando e eu quero agradecê-los por estarem aqui, tá? Fico muito feliz pela presença de todos. Estou muito contente com vocês. Agora vocês estão apresentados à comunidade Compliance Insights e principalmente ao grupo Controles Internos. Deixa eu tirar aqui a projeção e vê-los melhor. Bom, agora estou vendo melhor vocês. Muito bem. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Então, vamos ter novidades. Vocês já estão conectados e a gente vai ter novidades e a gente está vivo aqui. Então, a gente para aqui e continua nos grupos. Combinado, gente? Muito obrigado, tá? Ótima noite, bom descanso para todos.